Olá, olá, excelentíssimos estudiosos da lei, sejam bem-vindos ao canal Estudo Logo Espero. Nós estamos aqui no título 5, mas agora lá na seção 2. A seção 2, ela fala das penas restritivas de direito. Então, nós já estudamos as privativas de liberdade e agora vamos passar às penas restritivas de direito, que gera uma confusão enorme na cabeça do concurseiro isso aqui. Mas vamos tentar destrinchar e memorizar o que está previsto no Código. Artigo 43. As penas restritivas de direito são a de prestação pecuniária, perda de bens e valores. 3. Limitação no fim de semana. 4. Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. 5. Interdição temporária de direito. E 6. Limitação de fim de semana. Então, aqui eu já vou começar falando para você tomar muitíssimo cuidado para não confundir as penas restritivas de direito com alguma coisa que tem aqui para baixo, que é... Cadê? Tem um negócio aqui mais para baixo que a gente faz uma confusão danada. Pena de multa, por exemplo, não é uma pena restritiva de direito, viu? Tem mais coisa, quando chegar lá eu vou conseguir falar para vocês melhor. Porque eu lembro que eu fazia muita confusão disso aqui, as penas restritivas de direito, com uma outra parte, mas eu vou explicar para vocês quando chegar lá. Então vamos lá, as restritivas de direito, que são, para a gente memorizar, prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direito e limitação de fim de semana. Artigo 44. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. 2. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando o réu não for reincidente em crime doloso. E 3. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Parágrafo 2º do artigo 44. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direito. Que confusão aqui nesse parágrafo, né, meu povo? Mas vamos tentar entender aqui. Então, se a pena for inferior a 1 ano, o juiz poderá substituir a pena privativa de liberdade por multa ou uma restritiva de direito. Agora, se essa pena for superior a 1 ano, a privativa de liberdade, que muitos falam a PPL, pode ser apelidada carinhosamente de PPL, pode ser substituída por uma restritiva de direito e multa ou por 2 restritivas de direito. Então, o que você entendeu aqui? Se ela for inferior a 1 ano, ela pode ser substituída por multa ou por uma restritiva de direito. Se essa pena for superior a 1 ano, a PPL pode ser substituída por uma restritiva de direito e multa, ou seja, ele falou a mesma coisa que ele falou lá em cima, ou por 2 restritivas... Erradíssimo isso aqui. Erradíssimo. Ele não falou a mesma coisa que ele falou lá em cima, porque lá tá ou e aqui tá e. E o examinador derruba a gente exatamente nesse ponto.
Então, se a pena for inferior a 1 ano, a substituição é por multa ou restritiva. Ele tem que escolher uma, não pode ser as duas. Agora, se essa pena for superior a 1 ano, a PPL pode ser substituída por uma de direito mais multa ou por 2 restritivas de direito. Entenderam a diferença aqui? Isso aqui derruba muita gente. Parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Isso aqui, o examinador pode simplesmente substituir por reincidência específica. Então, aqui, ó, ficaria a mesma coisa da gente ler. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não seja específica. Parágrafo 4º. A pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade, a executar será deduzido o tempo cumprido de restritiva de direito, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Então, aqui ele quer dizer que o fulano lá teve a PPL substituída pela restritiva de direito. Porém, ele foi e não cumpriu. E nem justificou a restrição que lhe foi imposta no lugar da PPL. Então, o juiz reconverte a restritiva de direito em privativa de liberdade. E o que ele já cumpriu, tendo seu direito restringido, deve ser deduzido do tempo que foi cumprido, do que falta a cumprir na PPL, tá? Parágrafo 5º. Sobrevindo a condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se for possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Conversão das restritivas de direito. Conversão das penas restritivas de direito, artigo 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos artigos 46, 47 e 48, que nós vamos ler logo mais. Parágrafo 1º. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima e seus dependentes, ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz. E essa importância, esse valor, não pode ser inferior a um salário mínimo e nem superior a 360 salários mínimos. E acreditem, isso cai. E eles trocam isso aqui, ó. Porque lá no direito civil tem um babado desse aqui também, de quantificação de multa, tá? Que é diferente, por óbvio, não lembro. Também por óbvio, né? Porque direito civil nunca foi meu forte, mas vai virar, vai ser agora. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. O que ele está dizendo aqui? Que a prestação pecuniária paga lá na ação criminal, ela pode ser deduzida do valor devido na reparação civil decorrente da ação criminal, desde que os beneficiários sejam coincidentes. Vou pagar aqui para vocês verem bem bonitinho. Parágrafo 2º do 45, no caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza.
Parágrafo 3º, a perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e o seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime. Então, isso aqui, ó, a perda de bens e valores, também não é uma pena restritiva de direito. Cuidado, tá? Isso aqui é outro instituto jurídico. E esse dinheirinho que foi arrecadado aqui, ele vai lá para o Fundo Penitenciário Nacional. Diferente da prestação pecuniária, que é uma das hipóteses de restritiva de direito, mas esse dinheirinho aqui da prestação pecuniária, ele vai para a vítima ou para os seus dependentes. Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Artigo 46. A prestação de serviço à comunidade ou entidade pública é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Isso significa que se o fulaninho foi condenado a pena, inferior a 6 meses, o juiz não pode converter a PPL em uma pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade. E tem um negócio desse aqui também lá no ECA, viu, galera? Que é esse mesmo prazo aqui. Vamos chegar lá. A prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Parágrafo 2º. A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. Parágrafo 3º. As tarefas a que se refere o parágrafo 1º, que é esse bonitinho aqui, serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Parágrafo 4º. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da privativa de liberdade fixada. Porque lembrando aqui que é 1 hora de tarefa para cada dia de condenação. Então, se ele quiser ficar mais de 1 hora por dia lá, cumprindo a tarefinha dele, ele pode, desde que o total que ele vai cumprir não seja inferior à metade da privativa de liberdade que lhe foi fixada. Isso quer dizer que se o juiz condenou ele a 1 ano e ele quer cumprir 2 horas por dia, ele vai ficar 6 meses. Nesse caso, pode. Agora, se o juiz condenou ele a 1 ano e ele quer cumprir 3 horas por dia, ele ficaria lá 4 meses. Aí não pode, porque 4 meses não dá metade de 1 ano. Interdição temporária de direitos, artigo 47. As penas de interdição temporária de direitos são proibição. É aqui que a gente faz confusão, ó. Aqui que é a confusão que eu tinha falado no começo. Essas espécies aqui, ó, são espécies de interdição temporária de direito. E o que o examinador maldoso faz? Ele bota isso aqui, ó, suspensão e autorização para dirigir, proibição de frequentar, proibição de escrever em concurso, proibição de exercício. Nós vamos ler agora, vocês vão ficar claro. E ele coloca essas subespécies de interdição temporária de direito como se fosse uma pena restritiva de direito. E a gente acaba caindo igual o pato, mas a gente não vai cair mais. Porque restritiva de direito são só essas daqui, ó, que são prestação pecuniária,
perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, interdição temporária de direito, limitação de fim de semana. Aí você vai lembrar que a interdição temporária de direito tem outras subespécies que na cabeça do concurseiro enlouquecido parece ser restritiva de direito, mas não é. Então vamos ter cuidado e atenção nisso aqui, ó. Porque o artigo 47 prevê que a interdição temporária de direito são proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como mandado eletivo. 2. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. 3. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. 4. Proibição de frequentar determinados lugares. E 5. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Então, se um desses incisos aparecer lá na sua abençoada prova dizendo que trata-se de restritiva de direito, está errado. É uma subespécie de interdição temporária de direito. Limitação do fim de semana, artigo 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Parágrafo único. Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Finalizamos aqui, então, a seção 2, que fala sobre as penas restritivas de direitos. E eu espero, sinceramente, que essa leitura não seja indeferida pelo nosso cérebro, que o edital seja justo, os tribunais previsíveis e o examinador razoável. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.